E aí galera, bem-vindos, aperta o cinto que vai começar mais um Carona Psi. Hoje a gente vai falar sobre pessoas tóxicas, comportamento tóxico. O que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com você, como isso impacta a nossa vida e como a gente pode lidar com isso. Primeira coisa que a gente precisa falar é que tóxico, né? A gente usou essa expressão porque tóxico tem a ver com algo que faz mal a algum organismo, que faz mal a outra pessoa, a outro ser, né? Ou que pode ser inclusive algo que tenha veneno, né? Que seja venenoso. Então, quando eu estou falando dessa questão de toxicidade, eu estou falando de algo que é nocivo para outra pessoa, que é nocivo para alguém. E aí, nesse contexto, a gente precisa entender que é errado eu falar que uma pessoa é tóxica, porque nem todo mundo nem todo mundo não, né? A maioria, na verdade, praticamente todas as pessoas, ninguém é totalmente mal, assim como ninguém é totalmente bom, né? Então, quando eu falo que alguém é tóxico, eu estou falando que essa pessoa é muito má e que ela não tem nada de bom. Então é perigoso eu fazer esse tipo de afirmação, porque eu posso estar simplificando demais. E às vezes todos nós podemos ser de alguma forma tóxicos para alguém, preconceituosos ou críticos demais, enquanto para outras pessoas nós somos extremamente amáveis e bons, né? Então, o ideal é que a gente entenda que existem comportamentos tóxicos, comportamentos que causam mal para alguém. E aí, o mais legal disso é que quando eu falo de comportamento, eu estou falando de algo que pode ser modelado, pode ser influenciado, pode ser alterado. Então, na verdade, quando eu estou falando de comportamento tóxico, eu estou falando de uma condição, de uma característica que pode ser trabalhada e que pode ser melhorada, pode ser resolvida, pode de alguma forma mudar, né? Então isso precisa ficar claro também, que ninguém é tóxico ou tem um comportamento tóxico para o resto da vida dele. Todas as pessoas têm a possibilidade de ter algum tipo de mudança, inclusive nós mesmos, né? Porque nós também não somos perfeitos, não temos características simplesmente ou puramente boas, né? Então, quando eu estou falando de comportamento tóxico, eu estou falando de comportamentos que geram sofrimento, geram dor, geram algum tipo de mal para alguém. E esse comportamento ele pode ser verbal, ele pode ser gestual, ele pode ser inclusive virtual, né? Hoje a gente tem uma possibilidade de ser mal muito maior do que antigamente, porque eu tenho na internet vários recursos para isso, inclusive a ilusão de que existe uma possibilidade de ser totalmente anônimo na internet. Isso não existe, tá? Mesmo que você crie perfis fake e tudo mais, dá de alguma forma para descobrir quem é você, de onde aquela mensagem que você postou saiu, tá? Então você não está impune a isso. Então, quando eu estou falando desse tipo de situação, eu estou falando de pessoas que geram mal e sofrimento a outras, inclusive pessoas que às vezes são do mesmo grupo, mas que se dividem, né? Então a gente tem mulheres que têm comportamentos tóxicos, inclusive machistas, né, de recriminar outras mulheres e fazer mal para outras mulheres. Nós temos muitos homens com comportamentos tóxicos, principalmente machistas, né, de achar que a mulher é submissa, de achar que a mulher de alguma forma tem que se submeter ao que ele quer, tem que fazer o que ele quer e tem que agradá-lo, por exemplo, né? E forçá-la a fazer o que ele quer e a cumprir as vontades dele. Isso é muito absurdo, inclusive. E em outros grupos também, né? Então a gente tem, por exemplo, no meio gay, muitos comportamentos tóxicos, porque existem uma divisão entre grupos. Então é muito comum você ver gay sendo gordofóbico, sendo machista, sendo
preconceituoso com quem é afeminado, com quem tem um relacionamento diferente do dele, com quem não tem relacionamento, né? E isso gera uma divisão entre um grupo que já é fragmentado, por exemplo, e gera sofrimento em outras pessoas que já são perseguidas e que já têm uma história de sofrimento, né? Então eu preciso ficar atento a isso também, porque às vezes um comentário maldoso nosso pode ser tóxico para alguém, pode envenenar alguém, pode fazer mal para alguém, e a gente traveste isso de piadinha. Ah, foi só uma piada, foi só um comentário, é a minha opinião. Opinião é pessoal, então fica com ela, tá? Não precisa mostrar para ninguém. Ninguém é obrigado a saber a sua opinião. Ninguém é forçado a engolir a sua opinião. Você pode até expressá-la, mas ninguém é obrigado a concordar contigo, inclusive, tá? E aí, eu preciso ficar atento, inclusive, a isso, porque muitas vezes a gente acaba sendo tóxico com alguém por comentários que a gente usa como desculpa a opinião pessoal. Mas é só minha opinião, é só o que eu acho. A gente disfarça como piada. Não, isso foi só uma piada, só uma brincadeira, você leva a sério demais as coisas, o mundo está muito politicamente correto e não sei o quê. Primeiro, a gente precisa inclusive falar disso, né? A piada que faz o outro sofrer não é piada, tá? É possível fazer humor sem ridicularizar alguém que já é excluído e que já tem uma história de sofrimento, tá? É muito fácil fazer humor com quem já é excluído, difícil é fazer humor com quem está em posição de dominação. E esse é um humor que muitos fazem hoje em dia e que é possível fazer e que inclusive é muito bom, tá? Então fica a dica ainda, inclusive, para os que acham que são engraçadões fazendo piadinhas racistas, homofóbicas e tudo mais, né? Então esse comportamento tóxico, ele pode acontecer num comentário de internet. Nossa, que bicha escrota, nossa, que gordo sem noção, nossa, que magricela esquisita, né? Nossa, que... fora comentários racistas que eu não vou nem reproduzir nenhum, porque é absurdo por si só, né? E machistas também, né? Porque tá de roupa curta é porque é piranha e tudo mais, né? Como se, saiu de roupa curta é porque tá querendo ser estuprada. Não, a gente tem que inclusive parar de culpar a vítima, né? Ela saiu de roupa curta porque ela gosta e se sente bem de roupa curta. O babaca que vai estuprar, assediá-la e tudo mais, ele não tem o direito de fazer isso por causa da roupa. Eu preciso estar muito ciente disso também, inclusive, tá certo? Então, muitas vezes a gente faz essas cantadinhas, essas piadinhas, esses comentários que vão gerar sofrimento em alguém. E nem todo mundo, e isso também precisa ficar claro, está preparado para lidar com esse tipo de situação. Nem todo mundo tem resiliência, né, a capacidade de lidar com esse sofrimento e com esses problemas de maneira saudável. E isso muitas vezes vai gerar uma ampliação do sofrimento dessa pessoa. E eu preciso estar atento a isso, porque às vezes o que eu acho ser uma piada está gerando sofrimento em alguém que pode resultar até, num caso extremo, em suicídio. E aí no mês de Setembro Amarelo a gente está lá e meu Facebook está aberto para quem quiser desabafar comigo. Quem vai querer desabafar com uma pessoa escrota que fica fazendo comentário babaca e piadinha sem graça? Ninguém. Porque se você não consegue ter empatia, que é uma coisa que a psicologia humanista preza muito, né, que é de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente, né, e assim você poder ajudá-lo, sabendo onde ele precisa, né, de ajuda, inclusive, e quais são as dificuldades dele. Se eu não consigo ter empatia pelo outro a ponto de perceber que o meu comentário gera sofrimento, que a minha fala, que o meu comportamento, que a minha ação gera sofrimento, alguém vai em algum momento querer desabafar com você ou confiar em você? Não, nunca, porque você é um babaca, tá? Então a gente precisa ficar atento a isso, porque muitas vezes uma piada que a gente julga ser inocente está fazendo alguém sofrer, está levando dor para alguém e a gente acha que é só opinião, que é só uma piadinha, tá?
E eu preciso ficar atento porque a gente vai excluindo outras pessoas e vai criando subgrupos. E para quem está no poder, isso é maravilhoso. Porque quanto mais dividido o grupo é, quanto mais separado aquele grupo é, quanto menos coeso ele é, mais fácil de eu dominá-lo. Mais fácil desse grupo perder direitos. Porque o grupo não sabe nem se unir para defender o básico. Porque ele está ocupado demais brigando entre si. Tá certo? Então eu preciso ficar atento a isso, porque muitas vezes essas situações ocorrem e a gente não tem noção do impacto que elas causam nas outras pessoas, tá? Então a primeira coisa que eu preciso hoje, a partir de hoje, por exemplo, pensar é que antes de proferir uma opinião, um comentário, uma piada, eu preciso me colocar no lugar de quem é o alvo desse comentário, dessa piada, dessa opinião. Se isso é ofensivo, se isso me machuca, vai machucar o outro também. Então eu não posso ou não devo fazer, certo? Assim eu posso começar com esse comportamento tóxico. É claro que existem extremos que precisam inclusive de denúncias para a polícia, para a justiça e tudo mais, né? O relacionamento abusivo, ele começa com alguns comportamentos tóxicos e vai se tornando um processo de prisão para aquela pessoa. E ela às vezes não consegue nem se libertar disso mais. E aí a gente precisa intervir, a gente precisa denunciar, chamar a polícia e tudo mais. Porque ninguém tem o direito de tratar alguém de maneira inferior, tá certo? Você não é pior do que ninguém, você também não é melhor do que ninguém. Então você não tem o direito de humilhar ninguém, você também não tem a obrigação de aguentar calado ser humilhado, tá certo? Então, quando eu falo desses comportamentos tóxicos, eu estou falando de ações de outras pessoas que me causam mal e eu não posso deixar que essas pessoas me façam mal. Então, uma das coisas que eu posso fazer para me livrar disso é me afastar dessas pessoas. Porque quando todo mundo estiver afastado dessa pessoa, uma hora a ficha dela vai cair de que ela é nociva, tá certo? E a gente também, quando tem amigos, a gente também tem que dar um toque para essa pessoa às vezes. Né? Falar, cara, esse tipo de piada não, esse comentário não. E muitas vezes somos nós que reforçamos esses comportamentos errados. Porque a gente ri daquela piada machista, daquela piada homofóbica, daquele comentário babaca, né? A gente concorda e a gente acaba deixando isso passar e a gente vai reforçando. E aí ele vai fazer isso de novo. Porque se ele fez uma vez e todo mundo riu, ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo, até alguém virar para ele e falar, isso que você está fazendo é ofensivo, tá certo? Então, eu preciso entender isso, que o meu direito acaba no direito do outro, né? Eu não tenho o direito de ofender nem magoar ninguém, e se tem alguém hoje te fazendo se sentir inferior, se afasta. Tá? Porque quem gosta de você, quem te ama, entra na sua vida para somar, nunca para diminuir. Se tem alguém na sua vida que está diminuindo, que está tirando você de amigos, está tirando você de coisas que você gosta, está tirando você dos lugares que você gosta de ir, está tirando você de pessoas que você ama, está errado, tá ok? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, para a gente não ficar refém dessa situação, tá? Comenta no vídeo se você já presenciou ou já foi vítima de algum tipo de comportamento tóxico, como que você saiu dessa, se você não saiu ainda, como que a gente pode trabalhar para resolver isso, né? Peça ajuda aos amigos, peça ajuda à família, procure pessoas que você confia, que possam ser um ponto de apoio para você, tá ok? E procure também um psicólogo, sempre que possível também, né? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. A gente se vê semana que vem, eu espero você.